Irmãos, novamente, Salmo 127, o salmista assim nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Então, meus irmãos, os salmos ele tem várias composições e várias divisões também. E o salmo de número 127, ele está dentro daquilo que nós chamamos de cântico de romaria, que você vai perceber aí na sua Bíblia, é o salmo 120 até o salmo de número 134. Um total aí de 15 salmos, e esses salmos também podem ser chamados de salmos de romagem, ou cântico dos degraus, ou também cântico dos peregrinos, tá? E nesses 15 cânticos de romagem, você tem algumas atribuições. Alguns são atribuídos a Davi, outros a Salomão, outros deles são também destinados a autores anônimos, e assim por diante. Esses cânticos de romagem, que são do Salmo 120 ao Salmo 134, alguns deles são anônimos, e provavelmente a grande maioria deles foram compostos quando o povo, na verdade, estava saindo do cativeiro, a caminho de Jerusalém, e essas pessoas estavam vindo da Babilônia. Este é um salmo de confiança, é um salmo de Salomão, então não pode ser um salmo da saída do povo da Babilônia, porque o povo ainda não havia sido escravizado. Mas é como faz parte de alguns salmos que são escritos. E este é um salmo de confiança e também de consolação, que demonstra a confiança do salmista diante daquilo que ele confia no seu Deus e também confia a sua família diante dele. Mas também nós temos aqui a possível tradução desses textos, que é o cântico de subida. E esse cântico de subida, ele poderia apontar para algo semelhante ao cântico que nós chamamos de cântico desses degraus. Porque fazendo uma referência a uns 15 degraus que ligavam, então, dentro do templo, que era o átrio das mulheres até o átrio dos homens, porque era separado onde os homens adoravam e onde as mulheres adoravam. E havia ali, então, 15 degraus pelos quais, então, os sacerdotes subiam ao templo, e em cada um desses degraus, então, eles falavam, recitavam, cantavam esses cânticos em cada degrau. Então, cada um deles, cada cântico de romagem, ele ali era cantado. E além dessas traduções que nós temos também a tradução Cântico do Peregrino. Então, fazendo com que uma referência aos peregrinos que se encaminhavam para Jerusalém nas 3 festas anuais, que eram as festas da Páscoa, de Pentecostes e também de Tabernáculo. Então, a composição do Salmo 127, ela tem a atribuição ao rei Salomão. E então, o rei Salomão escreve, demonstrando assim a importância da confiança em Deus, daquilo que nós devemos confiar em Deus, a nossa família, ao Senhor, ao seu cuidado. E o tema que nós vamos meditar, diante do salmo que Salomão escreveu, é a soberania de Deus em nossa família. A soberania de Deus em nossa família. E a primeira conclusão que nós chegamos da soberania de Deus em nossa família é que Deus é a nossa única segurança. Deus é a nossa única segurança. O verso 1 e 2, Salomão escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde,
comeu o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Hoje, nos nossos tempos atuais, o que nós podemos perceber? É que, às vezes, por mais que uma casa ela seja simples, e hoje algumas regiões você passa, e você vê em algumas casas cercas elétricas, e algumas delas você tem um sistema ali de câmeras de vigilância, para que de algum modo ali a pessoa que colocou essa cerca elétrica ou colocou as câmeras de vigilância, ela tenha ali algum tipo de proteção, algo que vai proteger ela de que inimigos, no caso os bandidos, eles não possam entrar dentro da sua casa e fará com que esses ladrões e bandidos não entrem ali na sua residência. Mas ainda que algumas pessoas ainda tenham um poder aquisitivo, tenha dinheiro e coloquem seguranças ao redor da sua casa, mesmo essas pessoas, elas não estão totalmente seguras. Parece que estamos seguros, mas na verdade não estamos. O que o salmista ele informa é que não importa o tamanho da segurança da cidade ou da sua casa, se o Senhor, o nosso Deus, não for a proteção, se o Senhor não for a sua segurança, toda e qualquer segurança fora da presença de Deus ou fora da vontade de Deus, o que Salomão está dizendo isso é inútil. Toda segurança, se não for da parte de Deus, é inadequado. Você está desperdiçando dinheiro, tempo, vai ser fracassado. Meus amados irmãos e irmãs, observem, por exemplo, o trabalho de um agricultor que está no campo. Ele tem ali todo um trabalho. Ele vai, primeiro, preparar a terra, depois ele vai lançar a semente, mas sem a providência da água, sem a chuva, o seu trabalho é inútil. Por isso, a casa ou a cidade, sem a providência da proteção de Deus, será inútil. Precisamos da providência de Deus, precisamos da proteção de Deus, precisamos da soberania de Deus em nossa cidade, em nossa família. Todo o trabalho de vigilância, toda edificação e toda vigilância sem a presença de Deus é algo inseguro. Você não tem segurança. Porque o que o salmista está falando é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. E o convite do salmista é para na verdade, promover no coração daqueles que são incrédulos e remover dos seus corações a incredulidade e a insegurança que eles têm. Porque por mais que ele coloque cerca elétrica, câmeras de vigilância, ele tenha seguranças fortemente amados, ele ainda está na dúvida se a sua casa ainda mais está segura. Porque isso não traz paz para a vida dele. Por isso, a casa, a cidade, a agricultura, a nossa vida, a nossa família, tudo está dentro da vontade de Deus. E o salmista diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem é que dá aos amados enquanto dorme? Deus. Deus dá a proteção. Deus dá a manutenção. Deus dá a providência. Deus dá todas as coisas pelas quais nós precisamos. Não adianta você ficar inquieto. Não adianta você ficar preocupado. Não adianta você ficar alarmado com as notícias que você acorda todos os dias nos jornais. De violência, de assaltos, de roubos, de furtos. Mas quando nós sairmos de casa, nós temos que ter a confiança que Deus vai nos guardar. Porque se nós formos parar para ouvir todas as notícias, nós não saímos de casa. Nós vamos ficar com síndrome do pânico. Nós não vamos querer nem mais ir na esquina. E o convite do salmista é:
Vocês precisam confiar no Senhor. É lógico que nós não vamos ser descuidados, nós não vamos ser irresponsáveis, mas o convite do Senhor é: eu sou a segurança de vocês. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor. O nosso problema é que nós não conseguimos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós estamos sempre em dúvidas se realmente Deus está conosco. Vocês percebam, se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, olha aqui o que Jesus faz. Jesus está com seus discípulos e eles vão para uma outra margem. Estavam do lado e eles tinham que atravessar para um outro lado. Atravessar uma margem, um rio. E eles, ao atravessar essa margem, durante a travessia, uma coisa inesperada acontece. Há uma grande tempestade. E nessa tempestade, os ventos sopram e as águas batem no barco, e aquele alvoroço dentro do barco, e os discípulos de um lado para o outro, sem saber o que fazer, desesperados. Quem estava atrás do barco? Jesus. O que Jesus estava fazendo? Tirando a minhoca, uma soneca. Cochilando, dormindo. E está lá os discípulos desesperados. Parece a gente, né? Fica desesperado, não sabe o que fazer, o que vai acontecer. E está aí lá, dormindo, tranquilo. E aí os discípulos lembram, Jesus está no barco. Vão acordar o mestre. Eles vão lá, balançam ele. Senhor, não te importa que nós venhamos a perecer? Jesus olha para eles. Tá bom, calma. Calma. Tenha calma. E aí o que acontece? Jesus faz o mar e as ondas, o vento, se acalmar. É essa confiança que o Senhor nos chama para descansar nele. Jesus acorda e tudo fica de forma tranquila, serena, ordena que as ondas e os ventos parem com a sua fúria e tudo acalmou, ficando calmo e tranquilo. Porque inútil é ficar desesperado. Inútil é trabalhar feito um louco sem confiar em Deus. Quando confiamos em Deus, podemos descansar de forma profunda nos seus cuidados paternais, de que Ele está ao nosso lado. O fato de o salmista dizer que Deus dá a eles, aos seus amados, enquanto dormem, e o fato de Jesus Cristo estar dormindo na parte de trás do barco, não é um convite para nós sermos preguiçosos e não realizarmos nada. Não é isso que o texto fala. Não é isso que Jesus Cristo ensina. Mas o texto, ele está dizendo que nós devemos, de alguma maneira, em ambos os casos, olhar para as evidências. E essa evidência é a confiança que devemos ter de possuir em Deus, em todos os momentos da nossa vida, confiança na sua soberania, de que Ele está cuidando de nós. E essa mesma confiança, ela se baseia não só nessa vida, mas na vida eterna também. Porque Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Depois de um dia duro de trabalho, irmãos, cheio de dificuldades, chega a noite. E nesse momento a gente deveria parar tudo. Parar as nossas agitações. Parar de pensar o que você vai fazer amanhã, no almoço que você vai fazer, na dívida que você tem que pagar. Porque não adianta. Você vai resolver alguma coisa naquele momento? Você consegue resolver alguma coisa de um dia depois? Você consegue resolver alguma coisa que você tem que resolver daqui a uma semana, daqui a um mês? É essa nossa agitação que não nos deixa dormir. É essa intranquilidade das preocupações que tiram a nossa paz, porque a gente não consegue confiar em Deus de forma literal. Descansar de verdade.
Eu sei que no outro dia a agitação da vida ela vai voltar, as preocupações com a casa, com a cidade, a violência, o ter que trabalhar, o ter que sustentar, tudo isso vai vir. Mas eu preciso parar um pouco. Porque se eu não confiar em Deus, é inútil. É inútil. Você sai para trabalhar 4 horas da manhã, volta para casa 9 horas da noite, emenda no bico. Tudo isso é inútil. Porque a gente quer fazer por algo que não deveríamos fazer. Porque Deus nos dá tudo. O tudo que Deus nos dá é algo para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. E quando nós vemos os versos 1 e 2, eles afirmam que essa soberania de Deus, esse cuidado de Deus sobre nós, que Deus é a nossa única segurança, o que Deus deseja é que nós fiquemos seguros debaixo dos seus cuidados. Os esforços humanos sem Deus são inúteis, ineficazes, eles são temporários. Não adianta. Mas levantar-se de madrugada, repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste, que recompensa você tem nisso? Deus convida a nossa casa, Deus convida a nossa família e a nossa igreja para confiar na sua soberania. E essa soberania de Deus reflete o cuidado de Deus sobre nós. Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando da nossa igreja, e para tudo isso precisamos confiar na soberania de Deus em nossa vida, família e igreja. O que o salmista nos convida é remover diante de nós o excesso de confiança. Porque às vezes a gente acha que não precisa de Deus. Queremos passar à frente de Deus. Queremos fazer coisas em que Deus não disse que deveríamos fazer. E passamos à vontade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem feito para nós. E queremos ir na frente de Deus, sem saber qual é a hora e o momento certo que Deus quer que nós hajamos de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. Esse excesso de confiança em nós mesmos e transferir toda a nossa confiança para o cuidado de Deus. O maior mal da nossa atualidade se chama ansiedade. Sabe por quê? Muita gente tem ansiedade porque ela quer fazer tudo do jeito dela. Tudo da vontade dela. E aí a gente não para ler um texto bíblico como esse. Parar, calmar, orar, refletir e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade sobre mim? Eu preciso da tua sabedoria. Salomão tinha toda a sabedoria do mundo. Às vezes alguns dizem assim: mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Mas quanto tempo você tem? Você sabe? Ninguém sabe. E às vezes você está perdendo tempo com trabalho, com estudos, e às vezes deixa a família de lado, deixa o marido de lado, a esposa de lado, os filhos de lado, os pais de lado, porque você está preocupado demais com coisas que você não deveria se preocupar. Então todo o tempo que Deus nos dá, ele deve ser aproveitado da melhor maneira possível. Deus é soberano. E dentro dessa soberania de Deus, Ele quer que nós transfiramos esse nosso incômodo, essa nossa ansiedade, toda para os cuidados dEle. E aí o nosso Deus e o Pai, Ele cuidará de nós de todos os momentos. Por isso Deus é a nossa segurança. Segurança que o dinheiro não pode comprar, felicidade que o dinheiro não pode comprar, resultados da nossa vida que o dinheiro não pode nos dar, porque o resultado melhor da nossa vida vem de Deus, da sua soberania sobre nós. E aí, Deus vai nos abençoando segundo a sua vontade. A soberania de Deus em nossa vida. Primeiro, Deus é a nossa segurança. Segundo,
Deus estrutura a família como uma fortaleza. Deus é a soberania de Deus em nossa família. Segundo ponto, Deus estrutura a família como uma fortaleza. Versículo 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se você olhar bem, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, e Gênesis 9, 7. Nesses dois capítulos há algo em comum. O que é esse algo em comum? Ele diz assim, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 9, 7, Deus novamente diz, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Nesse período bíblico aqui, meus irmãos, ou até mesmo nos dias de hoje, quando o casal possui muitos filhos, podem trazer alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Tudo depende do ponto de vista do casal que irá construir a sua família. É lógico que aqui nesse contexto bíblico, as famílias eram grandes. Cada um tinha lá 10, 15, 20 filhos, né? Hoje, no nosso tempo atuais, o pessoal fala, não, pastor, isso é impossível. Ter 9, 8, 10. Ainda tem alguns corajosos ainda que conseguem fazer isso. Ter 9, 10, 15, 20 filhos, né? Mesmo do Senhor, irmãos. Não tem televisão em casa, vai se divertir de outra maneira. A namorar, né? E nesse tudo, nessas questões, Deus falou, deu um mandato para nós. Vocês devem povoar a terra, multiplicar, crescer. E hoje tem casais que não querem ter, às vezes, nenhum filho, nem 2 filhos. Não é nada de direta não, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Cada um seu quadrado. E cada um tem quantos filhos acha que deve ter. Hoje a gente tem um controle. Mas aqui, o que é muito interessante, e às vezes a gente como pai, a gente sempre fica preocupado com o que vai comer, veste, alimentação, tudo isso. E o mandato de Deus é, cresçam, se multipliquem. Pontos negativos numa família grande demais, com mais de 10 filhos. Quantidade maior de pessoas para comer, beber e vestir. Sobrecarga nas atividades. Menor potencial de defesa. Menos filhos para cuidar dos pais. Pontos positivos de muitos filhos. Quantidade de maior de pessoas para trabalhar. Mais pessoas para proteger a família. Melhor divisão nas tarefas diárias. Maior proteção familiar. Vários filhos para cuidarem dos seus pais. Já tinham parado para pensar nisso? Mas voltando aqui para o período bíblico, em que o sustento da família agora ele é baseado na agricultura. Aqui ninguém planta e ninguém colhe, né? Pelo menos assim eu acho. Nós já vamos para o mercado, está tudo pronto, vai lá, você colhe, tem comida pronta para quem não gosta muito de cozinhar, então você vai lá, compra tudo pronto. Mas aqui não. Aqui se você não trabalha, você não come. Não tem como sobreviver. Então, ter muitos filhos significava um número maior de pessoas para poder ajudar no preparo da terra, por exemplo. No plantio das sementes. No tempo da colheita, com todo este alimento, então o sustento, ele dava para a casa toda, para a família toda. 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, conforme ali cada família tinha. E era uma característica ali desse povo, dos hebreus, querer famílias numerosas. E ver a mão de Deus prosperar o homem que tivesse muitos filhos. Era considerado um homem próspero. E não ter filhos era uma grande calamidade. Por quê? Ter poucos filhos era algo aceitável, mas não ideal. Porque, como eu disse, poucos filhos, muitas tarefas, muita atividade, sobrecarga. Mas nós temos muitos filhos, ou ainda poucos filhos, vamos continuar aqui ainda no muitos filhos.
Ele pode ser bom e pode ser ruim. Depende dos aspectos. Por exemplo, voltando para o aspecto negativo, nós vamos olhar, por exemplo, a família de Davi. Uma família numerosa, muitos filhos, mas uma família desastrosa. Você vai ver o irmão que se deita com sua irmã, você vai ver o irmão que mata os outros irmãos, o filho que persegue o pai para tentar matá-lo, para tomar o trono. Um desastre. Tudo isso porque Davi não corrigiu quando deveria corrigir os seus filhos. Família grande, responsabilidades maiores. Mas, por exemplo, existe um ponto positivo. E vamos olhar para a família de Jacó. Jacó, então, teve 12 filhos, mais filhas. Mas vamos contar só os filhos. 12 filhos. Tem problema? Tem. Qual foi o problema dentro da família de Jacó? Foi que os seus irmãos venderam seu irmão José para o Egito. Tudo bem. José vai para o Egito. Depois, quando José cresce, ele progride, ele se torna governador do Egito, e os seus irmãos vão até lá, José tem raiva deles? José se vinga contra eles? E o que os outros 11 irmãos estão fazendo? Cuidando de quem? Do pai. Olha o aspecto positivo. 11 irmãos para cuidar do pai. 11 irmãos preocupados com o pai. E o 12º que está no Egito, preocupado com o pai. De cuidar do pai. José faz lá algo para demonstrar para eles o quanto foi penoso que eles fizeram com ele. Demonstra para eles como foi ruim, o quanto ele sofreu. Mas ali José abraça os seus irmãos. Ele acolhe os seus irmãos. E acolhe o seu velho pai para estar ali debaixo dos seus cuidados. Eu sei, irmãos, que tem famílias que têm até 10 filhos e nenhum cuida dos pais na velhice. Mas nós vemos que a probabilidade de uma casa numerosa de filhos nos dá a proporção de que nossos filhos, a esperança de que eles nos cuidarão na velhice. Por isso o salmista vai falar que os filhos são preciosos. Uma herança do Senhor. Deus nos deu um presente. Filhos são um presente. E Deus estrutura a família como uma fortaleza no seguinte questão, de fazer do lar um lugar repleto de tesouros. Além disso, esses filhos são úteis, são frutos, são flechas e tornam o lar um pomar, um arsenal. O que acontecerá se não educarmos os nossos filhos, por exemplo, de um modo que conheçam e amem a verdade e que lutem contra as mentiras e o mal que o mundo está aí? Quantas coisas influenciam a mente dos nossos filhos? Hoje em dia, não temos mais sossego. São as mídias digitais, é a televisão, são os filmes. Tudo nos causa um certo medo, uma certa preocupação. As doutrinações que acontecem na escola, na faculdade, os colegas, as más influências, os amigos. E nós, como pais, devemos tratar os nossos filhos como verdadeiras preciosidades. Por isso, os nossos filhos são as muralhas fortificadas da nossa casa, da nossa família e do futuro deles. Porque se essas estruturas, elas se romperem, se essas estruturas, elas virem de uma certa maneira a degradar, tudo se corrompe. A sociedade se corrompe, a família se corrompe, o mundo se corrompe e tudo é destruído. Porque a base da sociedade é a família, a estrutura familiar, pai, mãe, filhos. Mas o mundo, o pecado, tenta destruir isso.
Além disso, o inimigo tentava entrar pelas portas da cidade, e quanto mais filhos para lutar ao lado de cada homem, maiores as probabilidades de conquistar a vitória. E na família que preserva melhor a sua família, estruturar a sua família, fortificar a sua família, investir na sua família, irá ter um futuro melhor. Tanto é que no contexto aqui, cada bebê, cada criança que nasce para o hebreu é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços. Por exemplo, o pessoal que é um pouquinho mais velho do que eu, com 50 anos, eles dizem assim: aonde nós erramos? Na década de 90 e 2000. E aí entra a minha geração também. Para que o nosso país esteja do jeito que está. Às vezes a gente bota a culpa só nos governantes. Mas qual é a nossa parcela de culpa? Quais são as escolhas erradas que nós fazemos? Em quem nós elegemos? Em quem nós colocamos lá? Então a família é uma fonte de poder. E alguns que tentam destruir as estruturas das famílias sabem disso. E quanto maior o número de filhos, maior será a proteção e a segurança da sua família. Um homem com muitos filhos é feliz e a sua felicidade se constitui, pois os seus filhos protegerão e defenderão o seu legado da família. Sendo assim, o pai e a mãe e toda a família se sente protegida e não será envergonhada quando seus inimigos tentarem introduzir algum tipo de mal, seja físico, seja psicológico e seja espiritual. O que o salmista está fornecendo aqui é uma ilustração de seu tema, ressaltando que era um dogma básico da vida familiar de seu tempo. Os filhos são o legado de Deus. Os filhos são presentes de Deus. Crianças, filhos são a nossa recompensa. Os filhos são para o pai, assim como as flechas afiadas para um grande guerreiro, e o homem que tem a sua casa cheia deles era então abençoado. Deus constrói, Deus observa, Deus dá, Deus concede uma herança. E sem tudo isso que Deus nos proporciona ou nos abençoa, então os nossos esforços podem ser inúteis. Às vezes filhos não são filhos só de sangue. São aqueles que nós adotamos. E que às vezes a gente chama de filhos na fé. E essa família que cresce. Um pastor tem muitos filhos. E os filhos dele às vezes são mais velhos do que ele, né? Para cuidar, para estar ao lado, para prestar ouvido, dar conselho. Às vezes é complicado. A gente tenta. Vai seguindo em frente. E é essa estrutura familiar que às vezes nós temos. Às vezes nós não temos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 filhos. Mas temos outras pessoas ao nosso redor. Que vão compor a nossa família. Que vão compor a nossa casa. A nossa estrutura familiar. Deus constrói. Deus observa. Deus dá. E Deus concede uma herança especial para nós. Em tudo isso, meus amados irmãos, que nós falamos, e ainda teríamos muitas coisas para serem ditas, podemos perceber que a soberania de Deus em nossa família, nada foge ao seu controle. Tudo está ao seu controle. Tudo está acontecendo dentro da vontade dele. Por mais que você não goste ou não aceite o que está acontecendo na sua vida, na sua família. E dentro dessa soberania de Deus, em nossa família, entendemos que Deus é a única segurança. Deus estrutura a família como uma fortaleza. E assim, pai, cuida da sua casa. Mãe, cuida da sua casa. Filhos, cuidam da sua casa. Marido, esposa, pais, filhos. E assim nós fortificamos a nossa casa.
E o que nós temos é um presente de Deus. E um presente a gente não pode esnobar. Um presente você não pode jogar fora. Um presente você cuida. Um presente você ama. Um presente você dedica tempo. Um presente você tem boas lembranças. E o Senhor tem nos dado essa bênção. E a família é a base que sustenta toda a nossa sociedade e a civilização. E sem tudo que nós conhecemos, pode se destruir sem a base da família. Infelizmente, nesse mundo contaminado e destruído pelo pecado, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para transformar a nossa sociedade, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa família. É por meio de Jesus Cristo, meus amados irmãos, que aprendemos os verdadeiros valores da vida e como mudar de maneira transformadora essa sociedade que anda na contramão dos ensinamentos e valores bíblicos ensinados por Deus para os seus filhos e filhas para construírem uma sociedade melhor. Em Mateus 12, 48 a 50, Jesus disse: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. A soberania de Deus em nossa família está alicerçada na salvação por meio de Jesus Cristo. E quando nos encontramos com Ele, tudo muda, inclusive a nossa família. Agora, somos parte de uma grande família. Essa família que é a família de Deus. E o Senhor nos convida para tudo isso. O Senhor inspira Salomão a escrever esse salmo para demonstrar o quanto nós devemos cuidar dos filhos, dos netos, dos bisnetos, orar por eles, dedicar tempo a eles, caminhar para a casa do Senhor com eles, ainda que eles, quando se tornem grandes e se desviem, vão para outros lugares. Mas nós, como pais, nós nunca devemos perder a esperança. Independente se ele já está com 15, 20, 30, 40, 50 anos. O nosso dever como pais e mães é continuar orando pelos nossos filhos, pela conversão dos nossos filhos, pela mudança deles, porque é eles que vão transformar essa sociedade, transformar esse mundo. E nós devemos depositar nossa confiança em nossos filhos e estruturar nossas frentes para fortificar a nossa casa. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus, assim, acrescente em nós a sua palavra dia após dia. E que você continue que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Nada está fora do controle. Você pode pensar que a sua vida, a sua família está uma ruína. Parece que a casa vai desmoronar e vai cair. Mas o Senhor te convida. Confie em mim. Confie em mim. Deite a sua cabeça no travesseiro. E deixa cada dia o seu próprio mal. Deixa que eu estou no controle da situação. Quando a gente pensa que nós não podemos mais aguentar, Deus nos levanta. Deus nos dá força. E nós fazemos coisas que nós nunca pensávamos que poderíamos fazer. E Deus nos dá as condições de vencer. Filhos perdidos, famílias perdidas, que foram reconstruídos pelo poder de Deus. E acredite que a sua casa, a sua família, o seu lar, pode ser transformado pelo poder de Deus. Quando isso vai acontecer? Não sei. Quanto tempo isso vai demorar? Também não sei. Mas de uma coisa eu sei, que devemos confiar na sua soberana vontade todos os dias. Por isso que quando Jesus ensina a orar, ele nos diz que não seja a nossa vontade, mas a sua vontade. Então não adianta você determinar, não adianta você dizer que você quer para ontem, que tudo está dentro do controle soberano de Deus e da vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.